Deus cura, salva e liberta. Hoje eu quero estar falando sobre a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Mas antes, curta, compartilha e não deixe de deixar o seu comentário. A palavra de Deus vem dizer no livro de Marcos, no livro de Mateus e no livro de Lucas sobre uma mulher e a sua fé. A mulher que viveu 12 anos tendo fluxo de sangue, ela viveu durante 12 anos sangrando, sem a menstruação cessar. Naquela época, quem tinha essa enfermidade era considerada impura. Ela não poderia viver no meio da sociedade. Então essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. A palavra de Deus vem dizer que ela tinha gastado tudo que ela tinha. Então, se ela gastou é porque ela tinha. Então, ela era uma pessoa que naquela época tinha dinheiro, uma pessoa do padrão de vida alto. Então, ela pegou tudo que ela tinha e pagou para os médicos para ser curada e mesmo assim não conseguiu ser curada. A palavra de Deus vem dizer no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz: a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e quando havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por destra entre a multidão, e tocou as suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei só tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te desperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se curada deste teu mal. A palavra de Deus vem dizer que Jesus estava no meio da multidão. Ele estava indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo que estava na enfermidade. Algumas passagens dizem que a filha de Jairo já estava morta e outras que ela estava apenas enferma. Mas isso é outra história que eu vou contar em outro vídeo. Hoje eu quero estar falando sobre essa mulher do fluxo de sangue. Então, essa mulher, ela aproveitou que Jesus estava passando pela cidade, no meio da multidão. Então, ela corajosamente, ela entrou no meio da multidão disfarçadamente e ela sabia que só tocasse na veste, se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Então, aí eu me pergunto, por que que as outras pessoas que estavam comprimindo, que estavam imprensando Jesus na multidão, estavam tocando em Jesus e não foi curada? Aí está o segredo, a fé dela curou. Não foi a veste de Jesus que curou dela, foi a fé dela que curou. E a partir do momento que ela exerceu a fé, e com a fé dela, ela pegou e foi até Jesus, e tocando na veste dele, ela foi curada. Então, ela juntou a fé com o sacrifício de entrar no meio da multidão, e lá a fé com a ação resultou na sua cura. Muitas das vezes as pessoas perguntam: por que que eu não fui curada? Por que que eu estou sofrendo tanto, passando por tanta dificuldade? Se eu estou indo para a igreja, se eu estou buscando a Jesus, ela tem fé, mas não vai atrás daquilo, ela não faz um sacrifício, ela não faz ação. A fé sem ação é morta. Então tem que ter os dois juntos, fé e ação e coragem. Tem essas três combinações que não tem como dar errado. A palavra de Deus também vem dizer que diz: se tão somente tocar a doença da mulher hemorrágica, a tornava impura. Por isso ela vivia de forma isolada, longe das demais pessoas da sua comunidade. Mas isso não impediu de enfrentar a multidão e corajosamente tocar no Senhor Jesus. A fé da mulher hemorrágica não exigia uma oração do mestre ou a atenção exclusiva dele, mas uma atitude de ousadia dela, diferentemente das pessoas que apertavam e seguravam o Senhor Jesus. Ela
cria que simplesmente tocasse na borda do seu manto, receberia a cura que precisava. E assim aconteceu. O gesto dessa mulher nos faz refletir no seguinte: por que ela recebeu a cura e os outros não? A diferença está na fé, consciente isso. Enquanto ela estava determinada a ser curada, a multidão agarrava o mestre, simplesmente por emoção. Tá vendo a diferença? A mulher, ela foi determinada a ser curada. Então ela foi no meio da multidão para tocar Jesus, porque ela sabia que se ela tocasse nele, ela ia ser curada. A fé dela fez ela ir até ele e tocou nele e ela foi curada. Então não foi uma fé de emoção. Muitas pessoas buscam Jesus com emoção, com choro, e ali não toca Jesus. Você tem que ir com a fé verdadeira, com a fé e a ação. As duas juntas não tem como dar errado. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, tenha fé que vai chegar o seu momento, vai chegar a sua cura, vai chegar a sua libertação. E não tem uma fé com emoção, uma fé uma fé de choro, de emoção. Eu não sei como que eu posso te explicar. Uma fé que não é fé. Você age na emoção, você age no calor do momento. E quando você não tem resposta, você desiste daquilo. Você desiste do objetivo, você desiste da promessa que Jesus tem para a sua vida. Jesus fala, vai acontecer assim, assim, assim. E você quer no seu tempo, na sua hora. E não é no seu tempo, na sua hora. É no tempo dele, na hora que ele permitir. Deus nunca vai te dar uma bênção se você não é capaz de administrar. Então tenha fé, só permaneça firme na fé que você vai alcançar os seus objetivos. Aqui também diz, temendo e tremendo. Ela estava temendo e temendo. Quando Jesus perguntou quem tinha tocado nas suas vestes, ela estava temendo e tremendo. Por quê? Porque ela sabia que ela era impura. E ela não podia estar no meio da multidão, ela tinha que ficar afastada da cidade. E ela ficou com medo de sofrer a repreensão no meio do povo. Aí a palavra de Deus vem dizer, e o medo daquela mulher tinha uma explicação. A ser, por exemplo, em público, ela estava sujeita a sofrer as penas da lei daquela época, porque ela não poderia estar no meio da multidão, ela tinha que ficar separada, ela não podia tocar em ninguém, porque ela estava impura. Pois os preceitos mosaicos consideravam impuras as mulheres que sofriam com doenças hemorrágicas. Por essa razão, elas deveriam se manter longe das pessoas, mas quando ela se aproximou ao Senhor Jesus, ele não a rejeitou. Ao contrário, reconheceu a sua fé corajosa e determinada na frente de todos, com a intenção de despertar a fé daqueles que ainda duvidavam do seu poder e por isso não se aproximavam dele. O Messias também fez questão de mostrar que foi a fé nele e não algum poder mágico em suas vestes que curam a mulher. Então Jesus fez questão de mostrar que não tinha poder nenhum nas vestes dele. Ali, o que curou ela, ele fez questão de deixar bem claro que a sua fé te curou, a sua fé. Então, se você busca a Deus, se você busca Jesus com fé, que é uma fé que você sabe que você vai receber aquilo que você tem buscado, a sua cura, a sua libertação, que você tem buscado, não sei o que você tem buscado, mas se você tem fé que você vai receber, você vai alcançar os seus objetivos. Então, tenha fé que logo mais você recebe o que você está esperando. Eu quero estar encerrando esse vídeo hoje fazendo uma oração por todas aquelas pessoas que a sua fé tem sido abalada, que a sua fé tem sido enfraquecida pelo tempo de demora, pelo tempo que ela busca e não tem havido resposta. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento todas as vidas que estão me assistindo nesse momento, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa não deixe que a sua fé seja abalada, seja enfraquecida, que o Senhor fortaleça a fé dela e que ela permaneça firme na sua presença, te buscando cada dia mais, Espírito Santo. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que a fé dela muda a história dela, que a fé dela venha tocar no Senhor e o Senhor venha dar aquilo que tem prometido na vida dela. Espírito Santo de Deus, eu te peço por todas as vidas que tem te buscado, que tem, Pai, lutado não sei, Pai, que ele tem lutado, por o que ela tem buscado,
mas que venha achar resposta, Espírito Santo, que a resposta venha de Ti. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus cura, salva e liberta.